Qual que é o objetivo da revisão? É não deixar que aquilo que você estudou seja esquecido, porque um conhecimento não estudado é um conhecimento arquivado. E qual que é o principal problema relacionado com a revisão? É que as pessoas não sabem como revisar. Geralmente elas focam apenas em ler, consultar e olhar as suas marcações. E isso não é revisar. Isso só contribui para que o seu conhecimento seja esquecido. Se você quer saber como revisar e qual frequência revisar, eu vou te falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Gisele, seja bem-vindo ao meu canal Mapeando Aprendizado. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever agora mesmo. A revisão é uma das coisas mais importantes no estudo, porque ela impede que você esqueça daquilo que estudou. Porque o esquecimento, ele é algo inevitável, vai acontecer, você querendo ou não. Mas, apesar dele ser inevitável, contraditoriamente, ele é necessário para que nós aprendamos também. Porque é necessário que ocorra um certo esquecimento no processo de aprendizagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes como que é esse processo. Basicamente é um processo de 3 etapas, mas tem uma etapa aqui muito relevante, que é a consolidação. Quando nós temos esse pequeno esquecimento, é nessa fase de consolidar e reconsolidar que a memória tende a ficar mais fixa. Por isso a revisão é importante. Ela vai estimular essa reconsolidação para que você aprenda. Mas isso só acontece quando você estuda ativamente, o que é muito diferente do que você apenas ler o seu material, ler os seus resumos, consultar alguma marcação, por exemplo. E a frequência da revisão, ela também é muito relevante para o seu aprendizado. Se você não revisar com uma frequência adequada, você não vai fixar também adequadamente esse novo conhecimento, esse novo aprendizado que você está adquirindo. O resultado é que você esquecerá com mais facilidade e também você gastará mais tempo nesse processo, o que vai se tornar um ciclo vicioso. Preste atenção, você não se lembra porque não revisou. Então você pensa, agora eu tenho que revisar para não esquecer. Só que o problema é que você vai revisar errado, como eu citei anteriormente. E depois de um tempo você vai ter esquecido com mais facilidade. Aí você pensa, tenho que revisar mais uma vez. Aí você revisa. Passa um tempo, se esquece. Revisa de novo, passa um tempo, se esquece. Revisa, esquece, revisa. Esquece e fica nesse ciclo sem fim. Tudo porque você está revisando errado. Então, qual que seria a forma correta de revisar? Basicamente, é por meio da revisão ativa, que é muito diferente de estudar passivamente. Quando você estuda passivamente, seria apenas receber a informação de alguma maneira, sem gerar nenhum estímulo, nenhuma força mental para você aprender. Porque o seu cérebro pensa que se aquela informação é fácil de ser conseguida apenas por ler o seu material, não é relevante para ele gastar energia para armazenar as informações nos neurônios. Então, por isso você não se lembra com facilidade. Agora, quando você revisa ativamente, você dá esse estímulo para o seu cérebro. E o que é revisar ativamente? É você recuperar da sua mente a informação, ao invés de consultá-la em algum livro, em algum papel ou em algum resumo, algum material que você tenha à sua disposição. Eu tenho aqui alguns vídeos no canal que vai te ajudar com isso. Mas basicamente, essa é uma forma de você também fazer recuperação ativa, que é a via de aprendizagem melhor que você vai ter para fixar todo e qualquer conhecimento que esteja aprendendo. E como que você pode fazer? Existem também 3 grandes formas. Seria a forma pensada, escrita e falada. A forma pensada é você simplesmente fazer a revisão mental. Tentar se lembrar daquilo que foi passado na aula ou daquele tema que você está estudando, apenas usando a sua mente. Então, ao invés de você consultar o seu material, você tenta se lembrar mentalmente. Já uma revisão escrita é esse mesmo princípio, mas ao invés de ficar apenas aqui na sua cabeça, você vai transferir essa informação que você está lembrando para um papel. Essa forma ela também tem uma vantagem pelo ato de escrever, porque já existem alguns estudos indicando que quando você escreve, diferentes processos cognitivos são ativados, o que colabora ainda mais com a sua retenção do conteúdo. E já a maneira falada também é da mesma forma, só que ao invés de você escrever, ou então ficar apenas na sua mente, você vai exteriorizar, ou seja, você vai falar. O importante é que em todos esses processos você está estimulando a sua mente, ou seja, você está lembrando para poder exteriorizar aquele conhecimento, seja mental, falado ou escrito,
e não consultando o seu material. Isso sim é um estímulo ativo. E a partir desse estímulo, o seu cérebro entende que é preciso que aquela informação seja guardada na memória. Agora, um outro problema que as pessoas também têm em relação à revisão é a frequência com que devem revisar. Mas antes de eu falar aqui para você sobre a frequência, não esqueça de deixar a sua curtida no vídeo, assim o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai transmitir também para outras pessoas por aqui. Essa questão da frequência e de quando você deve revisar, ela é muito debatida e tem muita polêmica quanto a isso. Eu digo que não existe uma regra muito clara do que se pode fazer aqui, mas sim um aspecto mais subjetivo, que vai depender de pessoa para pessoa. Ou seja, você vai avaliar o quanto você consegue ter facilidade ou uma dificuldade de se lembrar daquele conteúdo que você está estudando. Mas para ficar de uma forma clara, eu separei aqui de duas formas que você pode fazer a frequência de revisão. Se você está querendo se lembrar no curto prazo, ou seja, para alguma prova, por exemplo, ou então se você quer se lembrar no longo prazo, que seria um aprendizado mais fixo, mais cimentado. Como eu falei, o de curto prazo seria mais voltado para você que precisa fazer uma prova. Seja uma prova do seu colégio, da faculdade, um vestibular, um concurso, ou seja, uma prova. E os intervalos que eu vou te passar aqui, ele foi obtido a partir de alguns estudos que cientistas da área cognitiva fizeram. Então você pode confiar que ele tem resultado. E a regra aqui que a gente vai utilizar é o tempo que você terá até a sua prova. Se a sua prova for dentro de uma semana, você vai ter intervalos mais curtos para revisar, ou seja, você revisará a cada 1 ou a cada 2 dias. Agora, se a sua prova for dentro de um mês, você deverá revisar pelo menos uma vez por semana. Se ela for em 3 meses, a cada 2 semanas. E se for em 6 meses, a cada 3 semanas. E se a sua prova for dentro de um ano, você irá revisar pelo menos uma vez por mês. Só lembrando que à medida que ela for chegando perto, você pode alterar esses intervalos de revisão também. Agora, se o seu objetivo for conseguir se lembrar no longo prazo, a história muda um pouquinho, porque você terá que avaliar mais subjetivamente, ou seja, com as suas características de facilidade e dificuldade de se lembrar. E aqui você vai usar 2 princípios muito importantes na aprendizagem, que é o princípio da repetição e do espaçamento. O princípio da repetição ele é importante porque é ele que dá o estímulo do processo da reconsolidação e da consolidação na fixação de uma nova memória. E o espaçamento também é relevante porque lembra que eu falei lá no início que é necessário que ocorra um certo esquecimento para que você potencialize esse efeito da consolidação? Pois é, você precisa dar esse espaço para que ocorra o esquecimento e você potencialize a sua consolidação. E aqui existem 2 pontos críticos para você revisar. Primeiro, quando você está estudando um tema novo. Você vai revisar naquele mesmo dia, só que não necessariamente logo após você estudar. Por exemplo, se você estudou de manhã ou no período da tarde, a sua revisão vai ser no mesmo dia, só que antes de você dormir. O segundo ponto crítico é o dia posterior do seu primeiro estudo. Então você revisa no mesmo dia que estudou, com um certo espaçamento, e também no dia seguinte. A partir daí é que vai entrar a subjetividade que eu estava te falando, onde você vai se atentar a 2 regras. Se a informação for muito fácil de ser lembrada, a tendência é que os intervalos da sua revisão sejam mais longos. Agora, se ela for mais difícil de ser lembrada, os intervalos serão mais curtos. E aqui você tem que se atentar que não necessariamente isso se aplica a todo o conteúdo da sua matéria, mas sim em tópicos específicos daquilo que você está estudando. Então, não necessariamente você terá que revisar tudo. Você vai revisar aquilo que você está sentindo dificuldade, porque o que você tem mais facilidade para se lembrar, teoricamente, os intervalos são mais longos e você pode revisar posteriormente. E eu digo que essa é uma forma muito subjetiva porque é você que vai determinar os intervalos a partir da sua dificuldade ou a sua facilidade de se lembrar da informação. Mas eu preciso revisar até quando? Isso é uma coisa que fica para a vida toda ou eu posso parar de revisar? Se você seguir a dinâmica que eu te passei aqui para os intervalos mais longos e os intervalos mais curtos, você vai perceber que os intervalos tendem a ficar mais longos. Isso porque você conseguiu fixar o conhecimento. E nesse caso, você vai ter atingido um platô. E a partir desse platô, nenhuma revisão será mais benéfica. Aqui, a revisão ela será de meses ou até mesmo de anos. Então, muito provavelmente, isso é um sinal que você conseguiu aprender aquela informação. E você pode sempre voltar a revisar
toda vez que você sentir uma certa dificuldade de se lembrar daquele conhecimento. Não existe uma regra específica sobre os intervalos e as frequências de revisões que você deve fazer, a não ser essa regra que eu te passei para quando você precisa se lembrar no curto prazo, que é uma regra que já foi estudada por ciências da área. Mas eu acredito muito nesse intervalo do longo prazo, que é aquele conhecimento, aquele aprendizado que você terá realmente para o resto da sua vida. Siga nessa dinâmica que eu te passei, que você verá que será muito mais fácil de fazer essa revisão. E agora, depois de assistir este vídeo, você acredita que estava revisando de forma correta? Me diz aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, também compartilhe com seus amigos. Obrigada por assistir e até a próxima!